venda não é talento, é processo. Exatamente. E o processo a gente consegue controlar, consegue mudar, consegue definir. A única coisa que a gente não controla é a venda. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que se liga nos canais de comunicação e redes sociais do Sales Club. Eu sou o Pedro Ribeiro, head do Elite Sales Club, a comunidade de empresas e empresários que resolveu dar um salto para o próximo nível, evoluindo não somente o seu departamento comercial com estruturação real de vendas, uma entrega de serviços de qualidade que nós temos aqui no Sales Club, mas também por entenderem que o Elite é uma comunidade, um porto seguro, confiável, onde empreendedores e empreendedoras deixam de se sentirem solitários e passam a ter um ponto de apoio estratégico para a tomada de decisões críticas. Se você não conhece ainda o Sales Club, nós vamos deixar aqui embaixo na descrição do nosso vídeo material da nossa empresa para você entender como podemos caminhar juntos lado a lado. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Pode Ser Elite. Lembrando, é um podcast que recebe os membros da comunidade Elite, que contam as suas histórias, as suas trajetórias, as suas jornadas empreendedoras. E a gente procura sempre inspirar você que é líder de negócio, você que é empreendedor e empreendedora, a conhecer um pouco mais sobre um mercado específico. E para entender a força do mercado que nós vamos explorar hoje, eu preciso que você olhe para um dos setores mais resilientes e complexos da nossa economia, a indústria têxtil. E mais especificamente, o mercado de moda infantil. O Brasil é uma das poucas potências mundiais que possui uma cadeia têxtil 100% integrada, desde a plantação do algodão até o varejo. Quando focamos no público infantil, estamos falando de um mercado praticamente à prova de crises. Afinal de contas, a economia pode oscilar, mas as crianças não param de crescer, os pais não param de comprar. No entanto, é um oceano vermelho, dominado pelo fast fashion, por uma guerra canibal de preços. Sobreviver aqui exige muito mais do que capacidade de produção. Exige criar uma marca em que as mães confiem de olhos fechados. E essa marca vem ali do Rio Grande do Sul, da região de Caxias do Sul, e tem nome. Vocês vão descobrir que tem sobrenome também. Mas nós estamos falando da Dedeca, que atua em moda infantil. É uma empresa que está conosco no Elite há quase 2 anos. E hoje nós estamos recebendo aqui Alisson e Débora, sócios de vida, e que lideram essa companhia tão promissora e que vem fazendo um trabalho impecável de moda infantil. É um prazer enorme ter vocês aqui, Débora e Alisson, obrigado por aceitarem o convite. E eu já começo passando a palavra para vocês contarem um pouco mais sobre vocês, sobre a Dedeca e os tipos de produtos que a Dedeca tem no mercado. Pedro, primeiro, muito obrigada pelo convite. A gente ficou bem feliz, né, de estar aqui contando um pouquinho da Dedeca, do que a gente faz, enfim, de como a gente começou, né? Então, na verdade, Dedeca era o meu apelido quando eu era criança. Quem começou a Dedeca foi a minha avó, meu pai e a minha mãe. Numa época em que a minha mãe trabalhava no banco, meu pai era representante comercial, então meu pai sempre atuou com vendas. Sempre vendedor, o seu Sérgio. Sempre vendedor, dá pra perceber, né? E a minha avó tinha um salão, enfim. E daí resolveram, então, dar uma mudada de vida e eles conheceram aqui em São Paulo uma calça plástica, enfim, que era de uma marca japonesa, que era bem diferente, enfim, do que se tinha no mercado. Então, tinha uma qualidade diferenciada e tal. E daí eles, quem sabe a gente monta um negócio juntos, enfim, né? Até para aterrizar para o espectador, a calça plástica era o que hoje são fraldas descartáveis, porém você lavava isso e ela era um plástico grosso mesmo, né? Sim, e se usava uma fralda de tecido por baixo, depois, então, a calça plástica, ela tinha uma regulagem na lateral, né? Sim. Então, provavelmente, quem for mais jovem não vai... E aquilo dava para lavar e reutilizar. Lavava e reutilizava a calça plástica. Então, esse foi o nosso começo, né? E foi de muito, muito trabalho, tanto que a minha avó costurava, a minha mãe tinha, como trabalhava no banco, tinha, né, noção de financeiro, e o meu pai do comercial. Então, se dividiram nessas áreas. A minha mãe, mesmo assim, passava elástico nas calças plásticas. O nosso corte era meia mesa de ping-pong, com tesoura mesmo, não existia uma máquina de corte, né? A máquina de botão de pressão era uma prensa manual.
Então foi tudo muito doméstico, muito caseiro o nosso início. E até para situar também no contexto histórico, Collor tinha acabado de ser eleito e viria uma série de confusões até que em 93, 94, uma estabilização com o Plano Real. Exatamente, então tinha inflação Muitos na Lua. empreendedores falam de, eu vou esperar melhorar um pouco para começar. Não. É a hora que você encontra oportunidade, que você tem um mínimo plano de negócio ali para começar o seu negócio, essa é a hora. Exatamente. Então, tinha essa dificuldade da inflação, né? Então, a minha mãe conta que ela faturava de noite, sabe? Eu esperava da madrugada, né? Para poder fazer o faturamento. Ficava de olho no preço. Para preço de venda final, exatamente. E depois, então, veio a abertura do mercado. E a calça plástica, então, acabou ficando ali, perdendo um espaço, porque começou a entrada da descartável, né? Uhum. Porque antes, eu digo, as pessoas usavam a descartável para ir no médico, né? Numa ocasião especial. Era muito caro, né? Era muito cara. E a calça plástica era o que vendia, né? Então, tu conseguia vender uma grade fechada e vários tipos de mercado, desde mercado, farmácia. Então, era muito comum isso. E lojas também, né? E com a entrada, então, da descartável, a gente já sabia, né? Naquela época eu era criança, por isso que eu digo, meu começo da Dedeca foi testando rolo. Eu dormia nos rolos, eu brincava, então, na costura, brincava de costurar rabicó. Eu agitava na fábrica, né? E você também era um manequim É que na época verdade, né? Então eu tinha 13,5, 4 anos, né, na época. E com a entrada, então, na abertura de mercado, a gente sabia que ia ter que ver outras opções. E naquela época ali, foi o quê? 2 anos depois, uma empresa que fazia canelados, aqueles básicos para usar por baixo, de adulto e infantil, deixou o infantil. Para eles já não era interessante. Mas para nós, talvez pudesse ser. E foi o que a gente, então, incrementou no portfólio. Né? Além da calça plástica, então a gente começou com os canelados. E ali a gente foi evoluindo. Hoje, então, a gente continua com a linha de básicos, que é uma linha underwear. Temos ainda o canelado, né? Então, desde aquela época era um canelado diferenciado, que tu esticava e ele voltava, não era aquele que ficava esgamelado, né? Temos a linha homeware. Eu brinco que é o pijama bonito, que pode ficar em casa e pode sair também. E é mesmo. Né? Eu sou cliente e é bonito mesmo. E confortável. Que é esse é o propósito, né? Diferenciado. E uma moda praia também. O nosso foco é roupa confortável para criança até o tamanho 16, do recém-nascido até o tamanho 16. E a ideia é justamente essa, né? A gente tem na tag feitas para usar e doar, para que a criança possa aproveitar. E a gente sabe que a criança cresce rápido e o produto tem que estar como novo. E a gente doa para quem é, sei lá, para quem precisa, para quem é da família. Sempre tem um bebê novo por aí no forninho que dá para Exatamente. E doar. Ou para quem, ou como tu falou, pequena. para quem precisa. Por isso que eu digo que acho que a nossa melhor contribuição social e ambiental muito legal. É fazer um produto de qualidade, né? E isso precisa ser, imagino que já seja bem explorado também, né? Como um valor da companhia. Eu diria. Porque o mercado vai. Bom, nem todas as empresas, mas o mercado eu vejo muito o contrário, assim. Quanto mais vagabundo tiver a roupa, quanto mais descartável e... Tu sabe que... Eles, parece que é melhor, né? Isso eu acredito que seja... São duas vias, na verdade, né? Então, desde a época faz parte da nossa essência. Desde a época da calça plástica, o nosso objetivo era que fosse uma calça plástica de qualidade, enfim... o elástico, o tecido, um produto diferenciado. Então, eu digo que é a nossa essência porque ela continuou. Então, eu não teria coragem de produzir, né, um produto, entregar um produto que eu não compraria. Exatamente. Sabe? E eu acho uma água que você não beberia ela de jeito nenhum. Então eu acho que meio o nosso cliente está acostumado com isso, sabe? Então, acho que se a gente fosse baratear o tecido, mudar o tipo de tecido, eu acho que a gente não teria o mesmo resultado. Quando o consumidor compra Dedeca, ele sabe que está comprando o melhor toque do Brasil, né? Que é um tecido confortável, gostoso. E mesmo quem não entende de tecido, vai tocar o tecido. Exatamente. E é bem isso aí, a sensação. Vai perceber que, opa,
isso aqui é diferente. Você percebe que é diferente, que não é trivial, que não é um tecido que você vê por aí. E você, nesse toque, já percebe que existe qualidade ali. E esse tecido que vai virar o pijama e a roupa de banho, alguém precisa negociar bem e comprar ele, né? Precisa ser um negociador peso pesado. Pois é. Quem é o cara que faz isso, Alisson? Curiosidade. Pior é que não é o cara. É a moça ali. Eu achei que era você. Achei que eu tinha levantado uma bola pra você cortar. A gente tem um comprador, claro, Sim. que ele toma frente, né, de todas as negociações, mas o preço não é o primeiro critério para a gente definir a compra. Então, principalmente quando se trata de um tecido novo, enfim, né? Então, o primeiro critério vai ser teste de lavagem, teste de modelagem, Todos solidez. esses testes vocês fazem internamente. Solidez Vocês de não, cor. Sim. vocês não precisam de um laboratório externo para testar. A gente faz internamente Legal. e pensando bem na mãe, sabe? Porque a mãe não tem tempo, né? Então, a roupa tem que ser fácil de cuidar também. A gente sabe que ela vai lavar, vai botar na máquina, né? Então, tudo isso a gente faz por lá. Mas, dependendo das negociações, tanto eu quanto o meu pai, que o meu pai tem esse histórico de vendedor, enfim. Eu digo, é um vendedor nato, né? Ele também participa de algumas negociações As mais... principais negociações a gente acaba fazendo, principalmente a Débora e o Sérgio em conjuntos, né? E até o pessoal brinca, não, Sérgio, quero voltar a negociar contigo, porque com a Débora não dá, né? Volta, Sérgio, por favor. Volta. Mas essa questão da qualidade é algo que está nos nossos valores, na nossa essência, né, Pedro? Que, como a Débora falou, é algo que a gente não abre mão. Então, primeiro a gente busca ter a certeza que o produto é adequado para aquilo que a gente tá buscando. E é um dos desafios que a gente enfrenta no setor, no segmento, justamente pela baixa qualidade que algumas empresas acabam apresentando para baratear produto, para entrar no mercado. Então, tudo isso acaba impactando no produto da Dedeca. E como a gente falou, acaba não sendo o nosso principal atrativo a questão preço. Então, às vezes tu conseguir equilibrar isso e levar para o consumidor é um pouco difícil, porque como tu falou ali que vocês já usaram o produto da Dedeca, que é diferenciado no toque, o tecido, a gente tem algumas malhas que a gente compra desde do fio até o acabamento final da malha, é acompanhado por um engenheiro da Dedeca. Uhum. Então, a gente acompanha todos os processos ali justamente para garantir a qualidade. E, às vezes, tu vê empresas que compram de uma importadora qualquer produto ali e não segue esse padrão, né? Que acaba... competindo contigo, né? De certa forma, Causa né? um efeito negativo no mercado, né? Os bons pagam pelos ruins. Acaba que isso... tem um efeito ali dominó. O próprio fast fashion, né? Principalmente porque precisa de preço para girar rápido. Exato. E aí a qualidade vai pra casa do chapéu. E falando do fast fashion, essa também é uma característica da confecção que a gente tem programação. Então é tudo muito antecipado, né? Você estava falando aqui antes da gente começar, né? Inclusive, nós estamos gravando num dia em que a frente fria, a mesma frente fria que chegou lá em Caxias do Sul, terra da Dedeca, do Alisson e da Débora, chegou aqui em São Paulo também. Então, um dia frio, amanheceu aqui por volta de 10 graus. E então estamos quase que assim, batizados em 2026 com o inverno. É o dia mais frio do ano até agora. Hoje é dia 11 de maio. Você já está com a programação de compra para o inverno de 27, é isso? É isso. Então, compra de toda a matéria-prima e boa também parte da matéria-prima. O desenvolvimento dos produtos? Sim, o desenvolvimento dos produtos está em andamento. Então, a gente está numa etapa que a gente já definiu cartela de cores, já definiu os tecidos que a gente vai trabalhar. Então, já libera para compra os lisos e está liberando agora, nesse momento, os estampados. Então, é tudo muito mais cedo. É um momento que eu estou fazendo reposição do inverno 26, vendendo o verão 26, 27 e planejando e já comprando o inverno 27. E então, já de olho no verão 27 e já também. fazendo pesquisa para o verão 27, 28. E num mundo muito tranquilo, que não tem guerra, que não tem oscilação de moeda, não tem nenhum problema geopolítico, não tem nenhum problema econômico no Brasil, você precisa projetar
12, 13, 15 meses para frente. Exatamente. O que vocês utilizam assim, de ferramentas e de premissas para esse tipo de planejamento? Que é uma dificuldade bem grande até em preço, né? Sim. Então, pegar com a guerra, o preço do poliéster tá subindo. A gente não Subiu sabe mais de até 30%, onde... né? Exatamente, a gente não sabe até onde vai chegar. Então, o que a gente procura fazer é antecipar as compras. Nunca aconteceu de a gente ter que mudar o preço da tabela da coleção vigente no meio. Então, por isso até que a gente incentiva os clientes a anteciparem compras, enfim. Sim. Mas esse é um momento que a gente não garante a tabela até o final. Esperamos que a gente consiga manter, né? Sim, exatamente. Então, de certa forma, a gente... Final da coleção. Final da coleção. Então, a gente procura se antecipar para também levar esse benefício para o cliente, né? De ter a matéria-prima de boa parte já em casa, né? E como a gente tem que correr quase mais de um ano na frente, é difícil, porque hoje a gente tem mínimos de compra de tecidos para fazer. Então, tudo isso acaba impactando lá no final. Porque se eu compro demais, sobra. Se eu compro de menos, falta. Então, é complicado fazer a previsibilidade do que o consumidor vai comprar naquele momento. A gente também é dependente muito do frio, como a gente é lá da região sul, né? Hoje o inverno vamos dizer que é o nosso carro-chefe. Então, dessa forma, muitos momentos o clima ele influencia muito mais que às vezes uma política, um ano de eleição, um ano de Copa, como a gente está vivendo esse ano. Então, se não faz frio, às vezes a mercadoria não gira e acaba impactando bastante na previsibilidade do negócio. Sim. E aí vocês... Então, estou entendendo que de forma simplificada, se o frio é mais rigoroso, se o inverno é mais rigoroso, é bom. Sim. Vocês têm algum tipo de consulta meteorológica para acompanhar isso e saber se aquele ano... Que, assim, minha esposa trabalha com meteorologia voltada para o mercado de energia livre. Porque no Brasil, que tem uma matriz energética altamente dependente dos níveis de reservatório para PCHs, para usinas hidrelétricas, a chuva é um fator preponderante. Se vai encher o reservatório, o preço fica mais baixo. Se cai o reservatório, tem que ligar a termoelétrica, o preço da energia fica mais caro. Sim. Simplificando, seria isso. Então, há uma dificuldade em prever o tempo de uma semana para frente. Quiçá o inverno que ainda não chegou esse ano. Entre aspas, chegou hoje. E aí, o inverno de 2027? E o clima é completamente instável, né? Completamente instável. Então, por mais que E aí, se o que vocês faça fazem? pesquisa, enfim, a gente procura ter um mix de produtos Que atende que uma faixa atenda- grande de Exato. temperaturas. Exatamente, pra gente não ficar tão dependente, né? Isso. Hoje a gente até tem a linha Summer, que também Que é a acaba moda praia, ajudando né? nessa questão, né? São produtos mais leves, produto de linha praia, como a Débora falou. Então, a gente já consegue equilibrar um pouquinho nesse setor ali do... O que é a vantagem, né? Vamos ver o lado bom do mercado infantil, né? A criança sempre precisa de um casaquinho, né? Então, Crescimento acelerado. né? E Eu de sei. noite para dormir, exatamente, a criança perde rápido. Para dormir, a criança se descobre, né? Então, normalmente a mãe já põe um pijama um pouquinho mais quentinho para não ter que ficar acordando toda a madrugada para cobrir a criança. Então, são alguns argumentos, enfim, que acabam valendo, né? E hoje a gente fala muito em pijama, né? Mas a gente tem conjuntos que ele serve tanto como pijama, como É uma peça versátil. uma peça que tu pode sair na rua, pode ir no shopping, pode ir no supermercado. Então ela é muito versátil, né? Até o tamanho 16 serve nas meninas um pouquinho mais. Miudinhas. Mais miudinhas, então lá na empresa as meninas todas utilizam, É mesmo. Exatamente. As mais Elas miudinhas. vão trabalhar com vão trabalhar com esse... parece um moletom, né, Débora? A linha de Que blush legal. também. Isso. Linha de Legal. moletinho. Eu queria explorar um pouco mais como vocês hoje se dividem dentro da Dedeca e como é a atuação hoje também dos fundadores, né? Da tua mãe, do teu pai. Como é que vocês se dividem e até se a gente puder explorar isso, como é que tem sido feita uma preparação Sucessão. para uma sucessão? Vou começar então falando do meu início na Dedeca, que foi em 2005. Eu comecei então dividindo a mesa com meu pai, justamente para
pegar o jeito, sabe? Ai, como é que ele vai lidar em determinada situação? Como é que ele atua aqui? Então, dividia a mesa com ele, via como ele falava com o cliente, como falava com o representante. Depois cadastrava pedido, na época que a gente não tinha um força de vendas, né? Por Cadastrava fax ainda. Sim, a gente recebia pedido por fax, né? Então, bem, bem antigo, né? Então, teve esse início. Passei ali pelo comercial, pelo e-commerce, que daí é minha cria, eu brinco, né? Legal. Foi em 2011. Já passei por vários setores ali da empresa. Em 2005, quando eu entrei, a minha avó se aposentou. Então, ficamos só nós três na empresa. Minha mãe sempre atuou na parte financeira e no desenvolvimento de produtos. E o meu pai, então, na parte comercial e na produção geral. Hoje, então, eu fico... a minha mãe ainda está trabalhando e o meu pai também trabalha. Claro que eles não têm o mesmo compromisso. A minha mãe gosta de trabalhar, eles gostam, os dois, de trabalhar. E hoje, então, eu fico com a parte de marketing, o comercial, o desenvolvimento de produtos e o e-commerce. E o Alisson tá com a produção e o financeiro. Exato. E a minha história acaba sendo um pouquinho diferente, né? Eu e a Débora... Você não começou na Dedeca? Não. Eu e a Débora, a gente se conhece desde sempre. Nossos pais eram amigos de antes de casar, ainda de solteiros. Eu e a Débora estamos juntos há mais de 20 anos. E eu trabalhei 25 anos com TI. Então... Meu pai vendeu o primeiro computador da Dedeca, então eu sempre tive uma história muito ligada à Dedeca, seja através do meu pai, seja através da amizade que nossos pais tinham. Então, bem ou mal, eu sempre estava perto, mas não estava ao mesmo tempo, né? E ao longo desses 20 anos, ali o Sérgio até brinca que tentou várias vezes me levar para a empresa, mas a gente nunca evoluiu a conversa para um outro patamar, né? E um dos últimos anos ali, o Sérgio e a Solange querendo desacelerar, querendo passar o bastão para a Débora, e a Débora sempre quis um apoio de alguém de confiança. E aí a gente começou a aprofundar a conversa, e é um fato curioso, é que eu acabei abandonando a minha empresa, ali, meus 25 anos de TI, num momento que eu estava no auge. A minha empresa, eu estava com a empresa há 15 anos. Vocês já namoravam? Já. Sim. Já. Eu estava com a empresa há 15 anos já. A empresa, ano após ano, aumentando o faturamento, sempre batendo recorde de faturamento. E a gente viu que a Dedeca teria um potencial para a gente escalar. Então, você era empreendedor, você tocava a empresa que o teu pai fundou no passado? Isso, ou era uma outra empresa? Isso, meu pai acabou se desligando da área e eu toquei sozinho ali o negócio, né? Aí nesse projeto de sucessão, para a Débora ter um apoio, alguém de casa, ela encontrou em mim a pessoa para essa ajuda, né, Dé? Exatamente. Porque eu brinco, né? Hoje a gente é em 3. E ainda assim, de vez em quando, né, não sobra tempo. Imagina quando eu ficar sozinha aqui, né? Como é que eu vou fazer, né? Quando seu pai e sua mãe não estiverem mais atuantes, aí vai ter você e o Alisson. Eu e o Alisson. E o que é ótimo é que você, né, para quem tá lá como liderança numa primeira camada também, é que isso é uma ótima oportunidade para quem tá lá no futuro. Porque para a Dedeca atingir e atingirá as suas metas de crescimento, uma estrutura bem montada ali, né? Sim. De diretoria e governança vai ser necessária. Sim, isso. A gente tem desenhado já com base no nosso planejamento estratégico. Então é bacana porque o planejamento está aberto para toda a equipe. Então todo mundo tem, né, as nossas metas claras. Acho que isso é bem importante, a equipe estar alinhada com esse planejamento, desde o nível de direção até o nível da fábrica, ali que todos estejam trabalhando sempre pelo mesmo objetivo, para não haver ruído de comunicação de um disse isso, outro disse aquilo. Então, quando a gente fez esse planejamento estratégico, a gente chamou todas as lideranças levaram isso para os seus times, de forma que todos nós conseguíssemos estar trabalhando pelo mesmo objetivo. Acho que a equipe está engajada, sabe? Acho que isso que é importante, né? Então, a gente tem alguns rituais, enfim, que ajudam
a manter isso vivo, enfim, Uhum. a gente dá sequência. E talvez você até vai achar alguns nomes meio estranhos, assim, a gente tem a reunião do Bom Dia, que é a reunião Isso. é como se fosse a daily dos líderes, então para fazer o alinhamento do dia, né, o que estava previsto para o dia de ontem, o que está previsto para hoje. Depois a reunião do Bom Dia, então eles fazem a reunião que é o pé de mesa, que é dos líderes com a equipe, então é líder da costura com as costureiras, é líder do setor de qualidade com sua equipe. E depois tem as reuniões tradicionais, né? O weekly com os líderes de produção, os gerentes, 1 para 1, avaliação de performance, avaliação de talento. Reunião de indicadores, Reunião de mensagem, indicadores. reunião de acompanhamento de projetos. Então, tudo isso a gente acabou desdobrando em alguns rituais. Legal. E muito veio do que a gente aprendeu aqui na Seios, né? Então, eu brinco, a primeira vez que eu vim aqui na Seios, eu disse, cara, eu não sou do comercial, o que eu tô fazendo no meio dessa galera, né? E o curioso é que, assim, às vezes a gente comenta algumas coisas e as pessoas dizem, mas isso aí é só pro comercial. Pedro, tu não tem noção o que eu já consegui trazer de insights do que eu aprendi aqui dentro para a área produtiva, para gestão de pessoas. Então, nossa, é uma coisa que a gente aprendeu muito aqui, né? Até a questão do planejamento estratégico, que era algo que sempre veio muito empírico na cabeça do Sérgio, da Solange, aquela coisa do feeling do empreendedor, né? Mas a gente viu a necessidade de, para essa sucessão, que ela seja bem sucedida, né? Que a gente tivesse uma profissionalização de gestão, de objetivos, e numa conversa com o Luiz, não, tem que fazer o planejamento estratégico. Não, então, como é que a gente faz? Como é que a gente sai do chão? Então, a gente pegou a base aqui dos Seios, a gente buscou ajuda fora, de forma que a gente conseguisse desdobrar isso numa coisa factível, né? Uma coisa que a gente conseguisse pôr em prática, né? Muito então, importante. Acho que... E aí, eu lembro muito bem quando vocês vieram, vocês até foram indicados de um amigo nosso. Posso dizer amigo em comum? Do Thiago Ferla. Tiagão, um abraço pra você. Thiago Ferla, CEO da MAV. Isso aí. Nosso embaixador, assim como vocês também, na Serra Gaúcha. E ele indicou vocês vieram na turma 35 em outubro de 2024. Exatamente. E aí já estão conosco há um ano, quase dois, né? Um ano e meio, anos, mais ou menos, quase 2. E antes da gente até explorar o que os trouxe até aqui nos seus clubes há 2 anos, né? E também o que os faz permanecer, eu queria que vocês explorassem, vão dar um passo atrás, para falar como é a estrutura fabril, eu digo a produção e a entrega, a venda e a entrega. Como que a Dedeca hoje ela se organiza estruturalmente para ter esse produto diferenciado em qualidade? Vamos pensar em qualidade vou falar qualidade do produto, que é essa preocupação, então, com o fornecedor, a qualidade do tecido, dos acabamentos, dos insumos que vão na peça. E, de certa forma, a produção acaba tendo que ter uma mentalidade de vendedora também, porque eles é que vão produzir a qualidade que a gente quer entregar para o nosso cliente. Então, pensando em logística, a produção trabalha por quinzenas, que é o mesmo formato que a gente vende, então. Sim. Então, a gente consegue ter esse alinhamento para cumprir o nosso combinado com o cliente. Não sei se eu respondi a tua pergunta ou se... Explica só um pouco mais sobre a produção em quinzenas. Então, o representante e o setor de venda interna têm um calendário de faturamento. Então, por exemplo, até sexta-feira a gente recebe pedido com faturamento para a segunda quinzena de maio. Correto. Então, a gente reúne esses pedidos, a produção, o PCP gera um lote de produção para dar andamento nessa produção. Claro que a gente não tem uma venda equilibrada, né? Linear, exatamente. Então, a gente tem alguns períodos de pico. Sim. Então, como a gente já tem um histórico de alguns produtos, a gente consegue fazer uma estimativa e faz um pulmão inicial, um lote de produção inicial, para depois ir ajustando de acordo com a demanda. Por exemplo, no inverno a gente começa a produzir por volta de final de setembro, início de outubro, a gente começa a produção de inverno. Para começar a fazer a entrega ali por janeiro, né? E o pico do inverno é março.
de faturamento do inverno é março. Para entregar em Não, para entregar em março. Para entregar em março. Uhum. Então, são os pedidos que entram em dezembro, novembro? Exatamente. Uhum. Hoje o cliente ele consegue programar para que data ele quer, né? Se ele quiser comprar lá em dezembro para receber em abril, ele tem essa possibilidade. E aí a gente fraciona os lotes na produção de acordo com essa programação dos clientes e de acordo com a nossa capacidade produtiva. Então isso é um padrão no varejo? O inverno ou o verão, né? Mas vamos pegar o inverno como exemplo. O inverno começa oficialmente em junho, porém no outono já esfria. O outono começa em março. Então, o lojista se estoca no primeiro trimestre, entre janeiro, fevereiro e março. Normalmente março. Mais em março, né? Pra ele ter o produto para começar a vender logo No que esfriar. Exatamente. Ou até antes, né? Porque tem pessoas que são mais programadas e planejadas e querem ter o casaco novo, a roupa nova. Sim, né? E como a gente tem uma linha de peças leves também, o tipo de produto que gira o ano inteiro, né? Uhum. E essa linha de produto que gira o ano inteiro, a gente tem uma entrega em até 7 dias, né? Legal. Então, foi uma ideia que a gente teve de trazer isso para dentro e ao invés do cliente ele amortizar o dinheiro dele em estoque, a gente assumiu esse estoque desse cliente para que ele consiga fazer o dinheiro dele girar de uma forma mais efetiva, né? E a linha leve são quais tipos de roupas para crianças? Essa linha que a gente tem entrega rápida é a linha dos básicos. Então entram as peças térmicas, os canelados, certo. Alguns kits presenteáveis. Uhum. E como é que tá hoje organizada a área de vendas da Dedeca? Você falou rapidamente, né, Débora? Tem uma área interna, e acho que até uma das razões pelas quais o Sales Club se encontrou com a Dedeca há 2 anos. E a área que acredito que seja a mais antiga da empresa, e antiga no sentido de longeva mesmo, né? Que são os representantes externos. Sim. Então, quantos representantes hoje? Quantas pessoas hoje no time de vendas? E até, se você puder abrir para nós também, como é que está a divisão, né, o equilíbrio entre geração de receita e faturamento? Pelo menos o percentual de cada um dos times. Hoje, então, a gente tem 14 representantes. A grande maioria está na região sul. Temos também Mato Grosso do Sul, Minas, Goiás. E temos, então, 2 pessoas internas. Que é a Camila, uma BDR, e o Patrick, que é closer. Hoje, os representantes representam ali em torno de 80%, 85% do nosso faturamento. E quando a gente, então, conheceu a Sales, enfim, que daí decidimos ser membro Elite e vamos começar a implementar a máquina, um dos nossos objetivos era... Não, a gente não quer fazer uma substituição dos representantes, né? A gente quer começar a ter resultado interno, principalmente em regiões que a gente não tem representante, mas a gente conseguiu alinhar com o Thiago Bezerra, que é quem nos atende, uma forma de a gente conseguir dar um apoio para o representante também. Sim. Então, hoje, a Camila, que é a nossa BDR, ela atua na prospecção para o closer, e também no trabalho dos inativos da carteira de representante. Legal. Então, ela faz aquele contato com o cliente que ainda não comprou, que está com risco de perda, ou está inativo. Então, no visual, a gente tem uma ferramenta que é a matriz RFV ou RFM, exatamente, que ajuda a ter essa visão do quantidade de clientes que existem em cada... E daí tu percebe, nossa, quanto dinheiro eu tô perdendo com esse pessoal, né? Porque, querendo ou não, ele já conhece a marca, né? Já teve o produto na loja. Então, esse contato que a Camila faz é bacana para entender por que deixou de comprar, se teve alguma situação. Exatamente. Ou às vezes, não recebi visita. Essa metodologia, esse pedaço da metodologia, ele geralmente gera muito resultado por isso. Porque, para mim, ele é um feijão com arroz das vendas ali, né? Sim, é o básico. É muito básico. Não tem nenhuma ciência de foguete da NASA ali. Não, é ligar pro cliente, perguntar por que ele pode comprar. É um processo. Pra ele voltar. É o processo. Então, às vezes lógico que eu resumi aqui, mas enfim... Não, mas é isso mesmo. E às vezes o representante contatou em fevereiro e a cliente não queria comprar. Mas a Camila liga em março. Não, agora eu já estou precisando, sabe? E hoje essa eu acho que é uma característica que está
muito do lojista, né? Ele está esperando cada vez mais para comprar, né? Principalmente no que a gente falou, esperando frio, esperando estar no momento adequado. Então, às vezes, quando o representante passa a fazer a visita, talvez não seja o momento adequado daquele cliente, né? E a gente tendo essa função da Camila ali dentro, facilita para a gente conseguir buscar novos negócios, né? Legal. E para nós isso foi bem, bem bacana. Tu falou, né? Um processo, né? Isso é uma coisa que a gente aprendeu aqui, né? Que a venda não é talento, é processo. Exatamente. E o processo a gente consegue controlar, consegue mudar, consegue definir. A única coisa que a gente não controla é a venda. Mas todo o restante, sim. Que a Todas as venda atividades, é uma consequência. exatamente, É uma a venda é uma consequência. de tudo Mas aquilo todas que as tu faz. atividades, todo o processo, treinar ou não treinar, que é uma opção. Sim. Empresários e empresárias que preferem fingir que treinam ou não treinar. E esse é um dos nossos pontos, então, do planejamento estratégico, que é a qualificação da equipe. Legal. Então, toda a equipe pode fazer cursos, enfim, em horário de trabalho. A equipe de venda interna, então, faz os roleplays semanais. Tem aqui com vocês também, com a Jéssica e com o Rômulo e a Vivi. Então, tudo isso é uma forma de afiar o machado, né? Exatamente. Para te conseguir estar preparado, ter repertório para quando as dificuldades surgirem. Não parecer uma dificuldade, né? Uhum. Parece uma situação Exatamente. trivial do dia a dia. Inclusive os nossos representantes estão incluídos Sim. nesses treinamentos, né? Que é uma forma de qualificar eles para eles darem o melhor atendimento para o cliente lá fora e, consequentemente, ter um processo na venda deles para que ela ocorra de uma forma mais previsível, né? Faz muito sentido. A gente aqui no Sales Club não acredita que somente a venda interna funciona. A gente acredita na diversificação dos vários canais de vendas atuando dentro de um processo, como a Débora disse, com cadência, com atividades sendo cumpridas. Então, tudo que for possível para qualificar todos os canais, e a gente tem condição de fazer isso dentro do Elite, né? Vai ser feito. Como você disse, o Thiago, quando estava como consultor, ele achou uma forma de reforçar também o representante. O trabalho do representante. Enquanto a venda interna era criada, estruturada, treinada. Então é muito importante, porque a gente driva o nosso direcionamento aqui no Elite realmente para o cliente ter sucesso. A gente Sim. quer que o nosso relacionamento ele seja prolongado e só vai fazer sentido que vocês continuem, permaneçam no programa e na comunidade à medida que vocês têm sucesso, percepção de valor e obviamente que isso vem com crescimento, né, de receita ou crescimento, estruturação específica de algumas áreas da companhia. Uma coisa que me chama muita atenção lá na Dedeca é que vocês têm uma cultura organizacional forte. Minha visão é que isso vem muito do teu pai, Débora, mas que vocês conseguem manter essa força, essa potência da cultura organizacional forte. Se não fosse assim, a gente sabe a dificuldade de empresas durarem no Brasil, sendo bem transparente, né? Se não fosse assim, se não fosse ter tido tomado decisões importantes no momento importante, a Dedeca talvez não tivesse sobrevivido. Queria explorar um pouco com vocês sobre essa parte da cultura organizacional e momentos-chave da companhia em que o status quo, digamos, o pensamento que existia dentro do negócio, ele precisou ser desafiado. E rumos e rotas mudaram. A Dedeca já pivotou tanto o seu modelo de negócios, o seu portfólio de produtos 2 vezes na história, certo? 2 vezes. A 2 primeira vezes. Então, foi queria explorar essas frentes contigo. A primeira, então, foi com a entrada da descartável. E a nossa calça plástica durou ainda bastante tempo, mas a gente sabia que ela ia perder espaço. Então, a gente conseguiu agregar um outro tipo de produto no portfólio. E a segunda vez foi em 2005, que foi quando eu entrei na empresa, que a gente fez uma pesquisa de mercado, porque as coisas não estavam ali 100%, sabe? A gente percebia que estava perdendo espaço, enfim. E quando a pessoa foi nos devolver o resultado da pesquisa, ela perguntou, vocês querem com anestesia ou sem? Vocês querem que eu seja simpático ou que eu fale a verdade? Exatamente. Daí a gente, meu Deus, tá feio o negócio, né? Não, sem anestesia, né?
E uma coisa que meu pai sempre fala é isso, né? O elogio é ótimo, é bom, ele massageia o ego, mas o que nos ajuda a crescer é a crítica. Exatamente. E é verdade, né? Então, não, vamos sem anestesia. E daí ela deu o resultado, enfim, que tinha muito, para muitos clientes a Dedeca já era dispensável, alguns continuavam a comprar porque o atendimento era bom, então compravam pelo atendimento. E a grande maioria dos clientes falaram que eles olhavam o catálogo da Dedeca e não conseguiam enxergar, afinal, o que a Dedeca faz. E a gente percebeu, tipo, o que acontece? O cliente liga, faz adulto, tá. Faz bermuda de sarja, tá. E na nossa cabeça, a gente ia atendendo o cliente e tava agradando. A Dedeca nessa época não era nichada em moda infantil. Era moda infantil, a grande maioria do portfólio era moda infantil. Certo. Mas a gente tinha outros produtos também. Se pedir com jeitinho, eu vou fazer uma calça Exatamente, aqui, um casaco. exatamente. Uhum. Então, isso a gente tinha, na nossa cabeça, a gente estava agradando o cliente. Veja E só. na própria pesquisa, a gente percebeu, não. O que a gente sabe fazer de melhor, e os clientes falaram isso, era a linha de conforto. Então, os pijamas, né? A moda praia acabou surgindo depois também, a linha de básicos. E a gente, vamos avaliar o portfólio, vamos mudar aqui, adequar. E o principal foi que a gente teve que aprender a dizer não, né? Uhum. Então, o cliente não parou de pedir outros produtos. Mas a gente, não, isso a gente não vai conseguir te atender. E o resultado foi bom, porque mesmo reduzindo o portfólio, focando, o cliente começou a olhar o catálogo e daí ele, não, pijama é Dedeca. Então, tu começa a ser especialista naquilo que tu te Criar uma propôs. identidade. Tu né? cria uma identidade, né? Um posicionamento muito claro. Um posicionamento Moda claro de infantil, marca. Pijama, Exatamente. roupa... Roupa confortável, né? confortável, vai ser Dedeca. Então, Foram esses dois momentos em que vocês precisaram lá, enquanto companhia... sim, de mexer. dar uma E aí, mudada geral, pega o ego, né? amassa, Sim. joga pela janela. Isso, graças a Deus, a gente é muito humilde, enfim, e muito aberto. E os clientes sabem disso. Tem cliente que está com nós há mais de 30 anos também. E a gente está sempre com as portas abertas, enfim, e um canal aberto para que eles tragam o que está funcionando. Essa coleção aqui, não gostei disso. Para a gente poder ser o mais assertivo possível, sabe? E ter esse feedback. Então, pra gente isso é bem, bem importante. E entra um pouco também o fato, eu acho que na questão da cultura, é de que desde o início, e isso é muito também do meu pai, da minha mãe e da minha avó, a Dedeca sempre foi uma marca muito humana. Uhum. De valorizar as pessoas, Sim. de valorizar a equipe, os fornecedores, enfim, quem tá com a gente, sabe? Sim. Então, isso para nós é um compromisso, uma responsabilidade de a gente dar a sequência. Acho que isso também faz parte do nosso diferencial. Para Né? te ter uma ideia, hoje a gente tem relacionamento com ex-funcionários, né, Débora? Os 2 primeiros representantes da empresa ainda estão com a gente. Fornecedores também lá do tempo que a Dedeca iniciou, continuam fornecendo para a gente. Então, a gente procura sempre ter uma ligação muito grande, principalmente com essas pessoas. Uhum. Porque, como a Débora falou ali, e eu citei um pouquinho antes, desde o planejamento estratégico, a gente levar essa informação para todas as pessoas, a gente faz o mesmo, seja com os nossos parceiros, né? Seja o cliente final, seja o lojista, seja o fornecedor. Então, eu acho que essa é uma das bases da cultura da Dedeca, que é mais importante, vamos dizer assim. Legal. Eu quero falar sobre planejamento estratégico. Daqui a pouco a gente vai tocar nesse ponto, que ele é muito importante. Eu queria voltar de novo em outubro de 2024, turma 35, imersão, na época a gente ainda chamava de 360, agora é a Sales Strategy. O que vocês encontram aqui em relação ao que vocês esperavam? O que os fez tomar a decisão de seguir com a gente no Elite? E o que já foi transformado nessa jornada de quase 2 anos? Bom, primeiro, eu acho que o principal é que aqui a gente tem, como tu falou no início, é um porto seguro. E não é um lugar em que a gente pode buscar um norte, enfim, só para venda, sabe? Eu acho que é na parte organizacional de um modo geral.
Tanto que a Vivi já fez trabalho com os nossos líderes na questão de conversas difíceis, de como conduzir as conversas, de como se posicionar, que não tem nada a ver com vendas, Sim. né? Na parte comercial nem se fala. Então, desde participar das nossas convenções, enfim, e de dar um norte para os representantes também. Eu acho que essa qualificação da equipe é bem importante para que todo mundo tenha essa visão da venda e da importância da venda, que é o que traz dinheiro para o negócio. Então, acho que as entregas são várias, sabe? O acompanhamento semanal dos resultados, o que a gente tem que pontuar, o que a gente tem que melhorar, onde é que a gente está acertando, onde é que a gente está errando. Que às vezes isso precisa de alguém de fora para te ensinar e a te mostrar algumas estratégias, sabe? E até a visão de mercado do que outros concorrentes estão fazendo, os relatórios que têm vindo agora, por exemplo, que são ótimos. São novidades, né? Que é uma novidade de ideias de produtos, ideia de posicionamento, estratégias de marketing. Então, uma entrega bem robusta, bem complexa para o negócio. Outra coisa que eu acho positivo que a gente encontra aqui na Sales é a troca entre a comunidade, né? Por exemplo, hoje a gente chegou até a Sales através do Thiago Ferro, lá da Mave. Então, o Thiago abriu as portas pra gente, a gente brinca, abriu o coração para nós, contou tudo que tinha dentro da operação dele, como ele fazia. E isso é uma coisa que a gente acaba encontrando bastante com o pessoal aqui. Tu leva a tua dor, talvez a pessoa já viveu a mesma coisa lá do outro lado. É uma forma de encurtar o caminho para a solução, né? Que é uma essência muito forte, né? Quando Exato. a gente fala, e às vezes até tem pessoas que acham, pô, mas de novo essa frase. Mas é um dado, é a realidade. 60% dos empresários se sentem solitários. É uma pesquisa da Endeavor de 3 anos atrás, mas que eu tenho certeza que o número, se não se manteve, talvez ele tenha até aumentado. E a gente tem uma crise de confiança generalizada no Brasil. Pessoas desconfiam muito umas das outras nas empresas, nas relações, em tudo. É uma crise de coisa de mais de 90% de nível de desconfiança. Quando vocês criam quando a gente consegue criar uma comunidade, né? E aí nós e vocês, porque eu acho que a gente tem... o jogo de comunidades, né? É um check de valores. Quem não se parece não consegue ficar na mesma comunidade junto. Então tem que ter... Os valores eles precisam ser muito iguais. Quando a gente consegue criar esse ambiente na comunidade Elite, no Sales Club, e vocês também conseguem, e são assim no dia a dia na Dedeca, eu acho que fica muito fácil conviver. Você percebe que você tem gente que se parece muito com você e que você pode confiar. Porque é o que eu falei, é uma crise mesmo que a gente está vivendo no Brasil, eu diria que talvez até no mundo, alguns países mais, outros menos. Mas isso que tu fala da crise de confiança é muito real. E esse foi um dado que a gente trouxe, inclusive, para nossa pesquisa para desenvolvimento de produto, né? De tendência, enfim, porque é uma pesquisa de comportamento. E isso faz muito sentido. Então, acho que aqui, como tu disse, as pessoas... Quem não se identifica acaba não ficando. Exato. Então, tu acaba te sentindo mais à vontade para que essa troca exista, né? Então, acho que isso é muito bacana. E acho importante frisar também que pra gente estar aqui, a gente tem que estar com a mente aberta, né? Exato. Porque muitas vezes a gente tem os nossos preconceitos ou até mesmo aquela questão que a gente comentou lá um pouquinho muito do operacional do negócio. Se a gente não der um passo para trás e olhar o todo e aceitar, não, eu preciso melhorar aqui, ou pelo menos escutar uma outra opinião, ter uma visão diferente, a gente não adianta. Então a gente precisa vir aqui, deixar de lado aquilo que a gente sabe, escutar, filtrar o que pode ser aproveitado e botar em prática no nosso negócio. Mas é algo que contribui bastante para o desenvolvimento da empresa. Isso foi bacana quando a gente veio na 360, que foi a gente sair da empresa e receber vários insights, enfim, aqui, e olhar a empresa com outros olhos, sabe? E do lado de fora. Quase como se, eu brinco, quase como se você se tornasse um drone. Exatamente. Você levanta o voo isso e aí. olha a empresa, o mapa completo dela ali, né? Daí tu Forma percebe... estratégica. Sim, e daí tu percebe um monte de coisa. Bah, isso aqui a gente não faz. Daí tu sai daqui, tu te sente um lixo, né? Porque daí tu escuta assim, paf, paf, bah, isso aqui a gente não faz, paf, isso aqui também a gente não faz, paf, né? Mas aí ao mesmo tempo tu volta... Bah, olha ali, vamos ver pelo outro lado. Quanta oportunidade de melhoria a gente tem.
né? Não são Então, problemas, são oportunidades. oportunidades de melhoria, né? Então, quanta Exatamente. coisa a gente pode fazer. E isso foi bacana para nós, né? Então, a gente fez um plano de ação, foi pontuando várias coisas e a gente conseguiu ir implementando, sabe? Uhum. Então, eu digo que a gente não é aquele perfil de gestão radical que quer, assim, tudo para ontem, mas a gente é consistente, então, Legal. de que as Isso coisas faz a diferença. tenham Eu falo que é resultado. o elite, tem gente que chega às vezes com pressa. Sim, Exato. Não, eu quero implementar a máquina em 3 meses e no quarto eu já quero o resultado. Não é sobre isso. não, Não. não. É uma quantidade muito grande de ajustes que precisam ser feitos. Sim, E até falo muito com o Hélio Azevedo, que é nosso mentor aqui também. Os empresários que chegam aqui, eles não podem se sentir nunca um lixo, porque eles são simplesmente geniais, 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 geniais. Faturam dezenas ou até centenas de milhares de reais, às vezes sem saber um básico de gestão, um beabá de gestão, mas são resilientes, são corajosos, vendem, têm um produto de qualidade, souberam mapear uma dor e Sim. resolver ela através de um produto. Então, assim, a gente tira o chapéu de verdade para todos os empreendedores e empreendedoras que chegam aqui. O que a gente faz, e eu falo muito isso, é promover o encontro da genialidade, dessa criatividade com ciência e método. E quando isso aqui se encaixa, e que vocês também têm o mérito de terem disciplina, e eu falo execução inabalável, vocês, o Thiago Ferla, o Vitor da Nevone, o Breno da XRM, são tantos os exemplos aqui, né? A Paula e o Marcelo da Action. Vocês crescem, porque a gente faz esse match da genialidade e criatividade com a ciência e o método. sim, acaba sendo E a consistência e inevitável. rally de regularidade. Sim. É um pouquinho de cada vez ali, mas que vai gerando ganhos incrementais que geram uma transformação. É aquela coisa, cada negócio tem a sua particularidade e tu conseguir acomodar tudo isso no teu modelo é o que vai fazer tu ter esse salto, esse crescimento, né? Não Exatamente. adianta às vezes tu chegar, pegar a informação ali e querer botar ela em prática de forma bruta, sem lapidar ela da melhor forma pro teu negócio, às vezes não vai dar certo e tu vai se frustrar, né? Remédio pronto, regra pronta, Não existe, sem ter um né? nível de personalização ali. Que eu acho que é um outro diferencial que a gente tem aqui. A gente numa relação longa, né, que nós temos no Elite, que vai de 1, vai de 2, 3 anos, a gente vai completamente, vamos dizer, na humildade de saber que indústria de confecção de moda infantil, quem entende? Alisson e Débora. Seu Sérgio, né? E a turma toda lá. Nós vamos entregar o que a gente conhece de boas práticas Sim. de vendas. Então a gente precisa desses Uma- elementos para fazer a coisa funcionar bem. O casamento dá certo, né? Exatamente. E aí eu queria aprofundar um pouco em planejamento estratégico. A gente sabe que existe um plano de sucessão, a gente sabe que a Dedeca tem a ambição e o objetivo de, pelo menos, dobrar de tamanho, mas que isso não pode ser no freestyle, né? Não pode ser Sim. na direção do vento, no vai que dá. Como a Débora gosta de dizer, né? Que a Dedeca cresça fortinha e gordinha, Fortinho e né? gordinho. Fortinho e gordinho, gostei. Como vocês aprenderam sobre a metodologia do planejamento estratégico, né? Tiveram, vamos dizer assim, esse ganho de consciência. Você até citou, né, Alisson, que foi aqui com a gente. E o que vocês procuraram de apoio, de ajuda, de ferramentas? E como isso está hoje dentro da Dedeca, em termos até de... É algo que já hoje está intrínseco na cultura, né, de vocês? Vocês fazem ele anualmente, semestralmente, revisam? Como essa ferramenta hoje atua com o objetivo não só da expansão e do crescimento da Dedeca, mas também com o fato de gerar perenidade e legado? Então, a gente viu essa necessidade de ter os processos mapeados, certinhos, para que a gente saísse do achismo, vamos dizer assim, para ter algo concreto, né? Então, logo que a gente entrou na Sales, a gente conversou e tal. Acho que faz necessário ter esse planejamento estratégico e a gente buscou a ajuda do Senai, né, Débora? Então, Que legal! a gente utilizou um método japonês chamado Hoshin Kanri, que ele visa que todas as áreas da empresa estejam alinhadas com o mesmo foco, o mesmo objetivo.
E esse grande objetivo, que é dobrar de tamanho, ele é desdobrado em algumas outras categorias, que é o financeiro, processos, clientes e pessoas. Uhum. E pessoas ficou na base porque ela é o que sustenta tudo isso, né, Pedro? Dentro disso, a gente tem isso como um projeto macro, e dentro do projeto macro a gente operacionalizou isso em microprojetos para a gente atingir o todo, né? Então, dentro disso tem muito do que a gente aprendeu aqui na Seios, como fugiu a palavra, os rituais, né, Débora? Então, esses acompanhamentos, como conduzir isso, como fazer as pessoas a terem essa visão, batalhar por esse mesmo objetivo que a empresa tem, né? Para que a gente conseguisse fazer isso tudo ficar ligado. Mais fácil de ser percebido. Então, existe um mapa estratégico com os principais pontos do planejamento estratégico. Então, a nossa meta de faturamento até 2030, o objetivo de tornar a Dedeca uma marca premium, a qualificação das pessoas, enfim, vários itens que acabam norteando todos os projetos. Pensei num projeto, sei lá, isso está ligado com algum item do nosso planejamento estratégico? Sim, tá ligado com a qualificação das pessoas, que vai linkar com uma melhora de processo e, consequentemente, vai ajudar a melhora do faturamento. Beleza. Então, esse projeto pode... Não tem discussão, né? Não. Eu acho que a Dedeca agora tem que começar a vender um vaso de flor. Exatamente. Então, todo mundo tem um norte claro, sabe? Que acho que isso ajudou muito a equipe e mesmo a gente, né? E dá uma autonomia para a equipe também. Então, dá autonomia e foco ao mesmo tempo. E foco. Então, porque todo mundo sabe quais são ali os aonde a gente quer chegar. E o alvo para... Isso aí. Então, tem alguns indicadores para a gente medir o resultado, indicadores-chave, né? Que a gente consegue verificar se esse planejamento está andando a contento. Então, são eles que acabam norteando o que a gente precisa melhorar, o que precisa corrigir para adequar a rota. Com certeza, ajustes precisam ser feitos. Sim. Isso acaba sendo inevitável, né? Mas creio que a gente está no caminho para atingir Maravilha. essa meta. A meta é dobrar a Dedeca dobrar o faturamento até 2030. 2030. A gente tinha a percepção que o nosso produto ele era comprado e não vendido. Uhum. Então, a gente vê ele como um produto premium, mas a gente precisa levar isso para o mercado, que o mercado tenha, de fato, essa percepção do produto. E tudo isso veio através dos insights que a gente teve. Isso a Sales ajuda muito, né? Na abordagem de venda, nos scripts, justamente com esse propósito, né? E alinhar bem também vendas com marketing, né? Porque Sim. A gente sabe que vendas por si só não resolve 100% dos problemas, então é muito importante que o marketing esteja bem alinhado com isso. Eu diria que 3 pontos: o produto, o comercial e o marketing. Uhum. Os que vão andar, um tripé que eles têm que andar juntos para o resultado. E aproveitando que você falou de produto, né? Eu tenho um passado de desenvolvimento de produtos na indústria. O que vocês usam hoje lá para direcionamento de tendências? Como vocês desenvolvem uma nova coleção? O quanto vocês ouvem o público também para... Além da parte que você até falou dos testes, né? Uhum. Internos que direcionam muito bem a questão de qualidade. Mas a parte, vamos dizer assim, a parte que todo mundo vê, o teste de um tecido, ninguém vê. Mas você sente que o tecido é bom. Mas e os desenhos ali, né? As estampas, os modelos? De onde surge essa criação? A parte de tendências, então, tem alguns birros de pesquisa, então, e algumas plataformas, tipo WGSN e algumas outras também. Tem muita pesquisa de comportamento e essa linha aberta, então, com o consumidor e com o lojista também. E claro, né? Quem está no desenvolvimento de produtos tem que gostar de desenho infantil e tem que estar antenado no que as crianças estão gostando do momento, né? Elementos comerciais Elementos que a gente comerciais, chama, né? Sim, Então, surge o tema da coleção. Com base no tema, existe um desmembramento de cápsulas, de linhas. E a partir disso, então, surgem os elementos das estampas. Que, como o Alisson falou, tem um mínimo para desenvolver. Como são todas exclusivas, né?
Então a gente tem alguns ilustradores e designers que desenham para a gente transformar isso numa estampa, seja localizada ou rotativa, que é aquela que vai estar no rolo do tecido mesmo, né? A gente vai caminhando para um bloco final. E o Pode Ser Elite, ele é um podcast que mostra histórias de crescimento empresarial. Mas a gente também acaba podendo explorar grandes aprendizados, né? Então eu queria que vocês citassem, assim... Você já trouxe vários, né, Débora? Você também, Alisson, mas um grande aprendizado que a Dedeca teve, ou uma grande oportunidade de melhoria que foi corrigida e foi transformada numa vantagem competitiva. Porque isso mostra, isso acho que converge com o propósito desse podcast, que é trazer inspiração, conhecimento e conhecimento diversificado de vários mercados diferentes das trajetórias dos nossos membros da comunidade Elite. O que vocês já aprenderam enquanto vocês estão hoje liderando a Dedeca? Acho que a primeira coisa é resiliência, né? E conseguir se adaptar, enfim, a essas dificuldades do dia a dia. Né? Porque elas existem, né? Não adianta. A gente brinca que a gente tem que usar aquela camiseta "Eu amo problemas". Exatamente. O Douglas Navarrete, colega de vocês na comunidade Elite, deu um show no podcast falando sobre isso. Assim, o empreendedor ele deveria agradecer quando um problema surge, porque Sim. é ali onde a coisa vai Exatamente. te ensinar mais, né? Então, eu acho que de tu conseguir olhar com esse olhar para as situações do dia a dia, né? E às vezes tu pensa, pô, mas essa situação de novo. Mas isso de novo. E às vezes é ali que tá a oportunidade, sabe? Então, acho que olhar com mais carinho para essas situações, e às vezes até de um funcionário que tá com uma situação difícil, daqui a pouco ele pode estar na função errada, daqui a pouco ele vai desempenhar melhor em outra função. Ou aquele produto que daqui a pouco não desempenhou bem, mas ele te dá uma ideia para um outro, né? Então, acho que esse é o principal, assim, né? Acho que Você que tá nos bastidores lá, Alisson. Acho que a vida de empreendedor é bem que nem a Débora falou, é a questão de resiliência, né? Às vezes a gente fala, porque o problema... Cara, tu resolveu um, vai surgir o outro. Exatamente. Isso é fato. O problema 2, ele é promovido ao problema 1 quando um é resolvido. Exatamente. E nos bastidores, como tu falou ali... o nosso segmento, ele ainda dá para se dizer que ele é, de certa forma, artesanal. Já tem bastante tecnologia para nos ajudar e fazer a produção dos nossos produtos, mas a gente ainda depende muito do ser humano. E nenhum ser humano é igual. Aquele pensamento antigo de teu problema pessoal tem que ficar lá fora. Não pode entrar para dentro da empresa, esquece. Como se tivessem duas vidas separadas. Exato. Igual aquela série da Apple lá, Ruptura. Exato. Isso acaba sendo impossível. Às vezes tem um funcionário que o filho está doente, alguma coisa, com certeza ele não vai estar prestando atenção, vai estar disperso, alguma coisa assim. E a gente precisa entender isso e procurar, dentro do que a gente consegue, dar esse suporte para a pessoa, porque a gente costuma dizer lá, a Dedeca é feita de pessoas. Não é o Alisson, não é a Débora, não é o Sérgio, não é a Solange, somos todos nós, né? Então, eu acho que isso é algo que a gente precisa aprender, seja no negócio que for. As pessoas acabam sendo a base, né, Débora? E complementando o que o Alisson disse, numa conversa, enfim, com a equipe de líderes, eu comentei que o nosso papel como liderança é abraçar os problemas, né? E um dos líderes me disse, não, eu discordo de ti. Por quê? Não, nosso papel como líder é evitar os problemas, é fazer com que não exista problemas. Não, mas isso, tu me desculpa, a gente não vai conseguir. Pensa que, né, a gente trabalha com pessoas. E a gente não controla as pessoas. Então, daqui a pouco tu tá contando que tu vai cumprir a tua meta do dia, mas tu tem 10 pessoas no teu setor e 5 faltaram. Tu controla isso? Esse é o que adora dar notícia boa, mas... Né? A notícia ruim, ele segura, ou vai florear ela, vai passar um batom ali no porco, né? Como a gente fala. Então, tem coisas que não tem como controlar. E daí, daqui a pouco, tive falta, vou ter que dar um outro jeito de... né? Vou realocar pessoas, enfim. Vou me abraçar no problema para resolver ele. Exatamente. Legal. E uma forma da gente honrar as boas pessoas que a gente encontra no caminho, afinal de contas, esse é um podcast sobre
sobre gente, sobre comunidade, sobre como a gente pode resolver problemas, não só abraçando eles, mas também consultando pessoas que estão do nosso lado. A gente busca uma forma de honrar essas pessoas né, que passam pelo nosso caminho, que nos marcam. E eu gosto de fazer uma pergunta importante. Pergunta para você, Alisson, e para você, Débora, responderem individualmente. Qual foi a maior gentileza que alguém já fez para vocês? Eu acho que é um momento bacana, então, de falar do meu pai, da minha mãe, da minha avó, pelo fato de a vida toda eles terem se preocupado e dado a vida deles, né, pela Dedeca, para que ela fosse sempre uma empresa sustentável, correta, séria. E eu digo que é uma empresa querida pelas pessoas, sabe? Seja clientes ou funcionários, inclusive funcionários que já passaram por lá. E eles nos deixam, então, esse legado que dá um frio na barriga pela responsabilidade que a gente tem de dar continuidade a isso, mas, ao mesmo tempo, é uma honra também poder dar continuidade a tudo que eles fizeram, né? Até aqui, então, acho que... Eu acho que seguindo a linha da Débora ali, um agradecimento especial aos pais dela, principalmente, que acompanharam toda essa minha trajetória desde pequeno até hoje, e viram no Alisson uma pessoa para hoje estar ao lado da Débora tocando a empresa. Mas, e por último, mas não menos importante, bem pelo contrário, agradecer essa pessoa aqui do meu lado, Aê. que sempre esteve junto comigo, que sempre acreditou em mim, seja nos momentos difíceis, e tamo junto. Muito bom. Fiquei feliz. Baita bate-papo. Obrigado, Muito Débora. bom. Obrigado, Alisson. A gente A que gente que agradece agradece. a oportunidade. Sai muito melhor do que cheguei, do que comecei aqui. Nosso episódio de hoje. Para você que ficou ligado aí nesse episódio, está no YouTube, está no Spotify, esmaga o dedo no like, aperte o sininho das notificações para não perder os próximos episódios e lembre-se, o Sales Clube é um porto seguro para você que busca estruturar e implementar uma operação comercial de qualidade no seu negócio. Então, conheça os nossos trabalhos, os nossos serviços, os nossos produtos, acompanhe a gente nas redes sociais e não perca os próximos episódios do Pode Ser Elite. Até mais!